A rede LTE, que significa Long Term Evolution, é um novo padrão de banda larga móvel de alta velocidade para diversos dispositivos, não apenas smartphones, mas qualquer outro dispositivo com conectividade, como notebooks, câmeras e TVs. A padronização desta rede foi estabelecida pelo grupo 3GPP. Atualmente, a sua versão LTE Advanced é um candidato à rede 4G. A rede 4G é a rede banda larga móvel sucessora da rede 3G. Um breve histórico sobre as redes móveis. Introduzida na década de 80, a rede 1G foi a primeira rede móvel sem fio. Utilizava sinais analógicos. A rede 2G substituiu a rede 1G na década de 90, na qual a principal mudança foi a utilização de sinais digitais, o que permitiu o surgimento de serviços de dados móveis, como o tradicional SMS. Posteriormente, surgiu a rede 3G, trazendo uma melhora na velocidade de navegação, facilitando a visualização de e-mails, vídeos e outros serviços web. A maioria dos dispositivos mais atuais possui compatibilidade com esta rede. Pesquisas realizadas mostram que a banda larga móvel está crescendo exponencialmente nos últimos anos, excedendo o número de usuários de banda larga fixa. Isto se deve a dois fatores. O usuário usufrui dos benefícios da mobilidade e conectividade que a banda larga móvel fornece. Quando as operadoras são capazes de fornecer uma boa cobertura da banda larga móvel, o número de usuários aumenta rapidamente. Para as operadoras, o requisito essencial para a introdução de novas tecnologias é compatibilidade com as redes existentes. A seguir mostraremos as principais características da rede LTE, que atende os requisitos da futura banda larga móvel. A rede LTE é capaz de proporcionar taxas de download acima de 200 megabits por segundo e de upload acima de 50 megabits por segundo. A rede LTE baseia-se no protocolo IP, simplificando a estrutura das redes das gerações anteriores. Esta utiliza o EPC, que é um componente de comunicação da rede LTE, responsável por fornecer as funcionalidades equivalentes a dois módulos separados nas gerações 2G e 3G, comutação de circuitos para voz e comutação de pacotes para dados. Com isso, a comunicação de dados de voz é dada via VoIP, e não mais sobre a comutação de pacotes. Quality of Service ponta a ponta, viabilizando o envio de conteúdo de multimídia, com baixa latência e em tempo real. Flexibilidade do espectro de rádio, tendo largura de banda de 1.4 e 2 MHz, trazendo resistência à interferência e suportando um número maior de usuários. Além disso, é possível trabalhar com dois modos, o FDD e o TDD. No modo FDD são utilizadas duas faixas de frequências distintas, na qual uma delas é utilizada apenas para o envio de dados e a outra para o recebimento. Já no modo TDD, apenas uma faixa é utilizada, em que a transmissão e envio de dados ocorrem em tempos diferentes. A rede LTE utiliza a arquitetura SAE, que visa otimizar o desempenho e diminuir os custos de serviços baseados em IP. Os principais componentes dessa rede são eNodeB, MME e o Gateway. eNodeB é a estação de rádio base da rede LTE, responsável pela transmissão de rádio. MME é o componente que controla o acesso à rede. Gateway é o que conecta o sistema com a rede IP. A comunicação com as redes 2G e 3G é dada por uma interface otimizada para o LTE, que torna a rede LTE extensível. Agora iremos falar um pouco sobre a transmissão de dados via rádio. No download, a tecnologia utilizada é o FDMA, que divide as ondas de rádio em vários subcanais, transmitindo dados a uma baixa taxa de transmissão para diversos receptores, mas quando combinado em cada um deles, proporciona download de alta velocidade. No upload é utilizado o SC-FMDA, com o intuito de diminuir o consumo de energia e custos nos terminais. O LTE faz uso da técnica MIMO,
para garantir altas taxas de transferências. Essa técnica baseia-se no uso de múltiplas antenas para a transmissão de dados nas estações de rádio. Com isso, é possível fazer com que o dispositivo receba o sinal de várias antenas e envie dados para diversas outras, aumentando a taxa de transferência de dados. Apesar de trazer vários benefícios, a rede LTE não se enquadra como uma rede 4G, pois não obedece a algumas especificações estabelecidas pelo setor de radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações. Para dar continuidade às pesquisas da rede LTE, foi desenvolvida a LTE Advanced, em que a principal diferença para a LTE é um aumento da taxa de download e upload para 1 gigabits por segundo e 500 megabits por segundo, respectivamente. Infelizmente no Brasil, o futuro das redes LTE é incerto. Grande parte da cobertura 3G do país está concentrada apenas no território sul e sudeste. Além disso, a rede 3G apresenta muita instabilidade. Seriam necessários mais investimentos por parte das operadoras. Para o início da implantação da rede LTE ou LTE Advanced, será necessário um forte investimento para garantir a alta velocidade estabelecida pelos padrões e a cobertura em grande parte do território nacional. O padrão WiMAX surgiu antes do padrão LTE e iniciou seu uso comercial antes também. O WiMAX utiliza uma tecnologia semelhante ao Wi-Fi, tendo o escopo voltado mais para grandes áreas metropolitanas e por empresas de banda larga, enquanto a rede LTE é adotada por empresas de telefonia. Por causa disso, as redes WiMAX e LTE são vistas como redes complementares. A rede LTE pode ser utilizada onde o WiMAX não tem alcance e vice-versa, trazendo mais cobertura ao usuário. A LTE é uma rede projetada para ser mais simples que as redes anteriores, mas com a capacidade de atender à futura demanda de banda larga móvel, além de poder operar junto com as redes de banda larga fixa, fazendo com que o usuário transita entre a rede fixa e a móvel.